Questões não servem para revisão. E aqui eu quero que você entenda o que é revisão. Revisão é você rever. Revisão é você olhar novamente aquilo que você já viu, certo? Isso é revisão, rever, olhar novamente o que você já viu. Então é por isso que eu sempre falo, e algumas pessoas não entendem, algumas pessoas tiram do contexto, levam a mal. Ah, a professora Karine não gosta que façam questões, a professora Karine fala que não é para fazer questões. Mentira! É para fazer questões, é para fazer muitas questões. Só que as questões elas servem para você aprender, elas não servem para você revisar. Nenhuma questão substitui o material de revisão. Nenhuma questão substitui você elaborar o teu próprio material de revisão. Então eu vou dar um exemplo aqui. Quando tem concurso público, digamos que você estude pra caramba para uma prova de concurso, isso já aconteceu, já vi depoimento assim, tá? Já recebi aluno no APA, já recebi aluno no coaching que falou assim para mim, professora, eu ouvia você falar das questões, né, que questões não eram revisão, eu tirava risada com a sua cara. Eu ria da sua cara, eu falava mal de você. Até que eu reprovei. Até que eu foquei num concurso, estudei pra caramba, dei o meu melhor, mas eu não passei. Eu tinha estudado tudo, fiz o concurso, não passei, e depois eu queria retomar o meu estudo e eu não consegui retomar, porque eu não tinha elaborado o material de revisão. Eu não sabia de onde começar. Eu ia começar da onde? Da teoria dos materiais, do zero? Eu ia só pro site de questões e ia ficar fazendo questões sem ter uma base, sem ter uma referência, sem ter algo que pudesse refrescar a minha memória, na minha memória tudo que eu tinha aprendido? E aí, naquele momento, eu entendi que a professora Karine estava certa. E aí, ele entrou no meu treinamento. Entrou no APA, depois entrou no coaching. Por quê? Porque ele entendeu a importância de fazer questões, como questões são importantes, mas elas não substituem a revisão. Questões são importantes, são. Mas as questões não substituem o material de revisão. E fazer questões serve para você aprender e entender o que o teu cérebro já absorveu como verdadeiro, o que o teu cérebro ainda não absorveu como verdadeiro, o que o teu cérebro precisa aprender e concatenar isso que o teu cérebro precisa aprender num material de revisão, certo? E esse material de revisão é que vai servir para você revisar, porque ele vai ter uma síntese do conteúdo elaborada por você, com as tuas palavras, do teu jeito, e que vai ter exatamente o conteúdo que você deveria saber para acertar as questões que você erra. Por isso que é importante você elaborar o teu material de revisão e não comprar o mapa mental pronto, porque o mapa mental pronto, ele vai ter informações que serviram para outra pessoa e não para você. E o fato é que o próprio fato de elaborar o teu material de revisão testa, aprimora, faz com que você melhore o teu poder de síntese. E o poder de síntese te ajuda em tudo. Acertar questões, fazer prova discursiva, assim por diante. Então, quando você não entende a importância das questões, mas o lugar que as questões têm no teu estudo, você vira aquela pessoa que tem 10 mil questões feitas nos sites de questões, mas não passa no concurso, não acerta questões na prova. Porque você acha que questões, por si só, substituem material de revisão. E questões não substituem material de revisão. Questões ajudam você a elaborar o teu material de revisão, mas não substituem. Assim como material de revisão não é o mesmo que caderno de erros. Professora, então eu vou fazer um monte de questões e as questões que eu errar, eu vou copiar o comentário, vou colocar no arquivo do Word e aquilo vai ser meu caderno de erros. E aí eu vou revisar aquilo antes da prova do concurso, pode ser? Não, não pode. Primeiro porque isso não vai testar e não vai aprimorar o teu poder de síntese. Porque você não vai elaborar um material de revisão. Você vai simplesmente fazer uma colagem de comentários. E segundo, que se você errar um monte de questões, você vai ter um arquivo do Word cheio de comentário. Então tem gente que tem lá caderno de erros com 30 páginas para um assunto. Ué, se tem 10 assuntos, eu vou ter 300 páginas, né? 10 vezes 30, entendeu? Então, caderno de erros não é material de revisão.